Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor Bruno Clemente, espero que estejam todos bem. E nós estamos dando então continuação à nossa classificação das nossas redes de computadores. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação de acordo com a forma de utilização do meio. Não agora por como nós ligamos as máquinas, mas por como utilizamos o meio de comunicação entre essas máquinas, tá bom? Temos 3 categorias e nós vamos conhecê-las agora. Vou compartilhar o material aqui com vocês para que a gente já possa conhecê-las. Então, a primeira categoria que nós temos é o simplex. O simplex é um determinado tipo de enlace, uma ligação, utilizando em apenas um dos 2 possíveis sentidos da transmissão. Então aqui nós temos uma transmissão unilateral, tá certo? Uma transmissão de um sentido só, aonde a antena transmite para a televisão. A televisão não tem condição de enviar informações de volta para a antena, portanto, isso é uma transmissão aí unilateral, ou seja, é sempre nesse sentido aqui, e é isso que nós conhecemos como uma transmissão simplex, tá certo? Não existe colisão, não existe chance da informação entrar em conflito, porque apenas uma pessoa fala e uma pessoa ouve ou escuta, tudo bem? Então não há nenhum tipo de choque entre as informações, justamente porque todas elas têm apenas um sentido. Um exemplo, então, como eu mencionei, é o caso dessa TV tradicional, onde a antena envia as informações para a TV e a TV, então, exibe as informações de acordo com o que foi recebido. O nosso segundo tipo de classificação é o half duplex. O half duplex já permite essa comunicação em ambos os sentidos. Ela já tem aquela comunicação onde A fala com B e B fala com A. Ambos escutam e ambos falam. Porém, nós temos uma limitação no half duplex, ou seja, quando um fala, o outro apenas ouve. Então, não existe condição dos 2 falarem ao mesmo tempo. Eles precisam fazer de forma intercalada, mesmo que consiga fazer nos 2 sentidos. O melhor exemplo, a melhor comparação é o walkie-talkie. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é basicamente um dispositivo no qual você fala como se fosse um radinho de mão, vamos dizer assim, muito utilizado na questão de segurança, de locais e patrimônio, onde a pessoa aperta. O que ela faz, na verdade, apertando o botão, é o único botão que tem, é o botão de apertar, né? Quando você aperta, você trava o meio de transmissão e você indica quem está falando sou eu. Então, a partir desse momento, ninguém mais consegue falar. Se a segunda pessoa lá em outro local apertar o botão, nada acontece, porque eu apertei o botão primeiro e estou segurando o caminho de transmissão. A partir de agora, eu falo e a pessoa que está com outro dispositivo apenas escuta. Ela não tem condição de fazer mais nada além de escutar. No momento que eu solto o meu botão, eu libero o meu canal de comunicação. Então agora a próxima pessoa, se quiser, consegue apertar, travando o canal para ela e falando, e eu vou poder escutar do meu lado. Ou seja, nós já temos agora então uma transmissão bilateral, ou seja, ambos falam e ambos escutam, porém nunca na mesma forma, beleza? Nunca do mesmo jeito. Um outro exemplo muito bacana, não sei se vocês já tiveram essa experiência numa sala de aula ou em alguma coisa do tipo, mas existem aqueles fones de longa distância utilizando copos e barbantes. Basicamente você tem um copinho, você amarra um barbante no fundo do copinho plástico, esse barbante pode ser comprido, né? E aí do outro lado você faz a mesma coisa com o segundo copo. Então a pessoa fala na frente do copinho, enquanto a outra pessoa coloca o copo sobre o ouvido e você consegue ouvir a pessoa de mais longe. Isso acontece por quê? Porque na hora que você fala, as ondas de vibração de som da sua voz, ela consegue passar pelo fio do barbante e ela chega do outro lado e a pessoa consegue ouvir. O único problema é, se ambos falam ao mesmo tempo, essas ondas entram de choque no meio do caminho e a informação se perde, tá bom? Então é um excelente exemplo também, não sei se alguém tem contato com uma dessas 2 ferramentas, tecnologias, né? Mas são excelentes exemplos para a gente ilustrar a nossa transmissão half duplex. E por último, para finalizar, aqui nós temos a full duplex. E a full duplex permite uso nos 2 sentidos simultaneamente. É o que nós temos hoje, por exemplo, no telefone celular. Quer dizer, quando eu ligo para alguém, eu posso falar, eu posso ouvir, a pessoa pode falar e pode ouvir tudo ao mesmo tempo. Não existe esse problema.
É claro que, quando a gente entra nesse conteúdo, a gente acaba trazendo novos problemas que precisarão ser estudados. O principal deles sendo os choques, né? Ou seja, as falhas causadas por diversas pessoas utilizando esse meio de forma simultânea. Não se preocupem com isso nesse momento. Esse tema de estudo é principalmente o nosso objetivo lá na disciplina de redes 3. Estudaremos como fazer isso, como garantir que não hajam essas colisões ou criar formas para que essas colisões não causem problema na nossa comunicação. Mas, de qualquer forma, é interessante vocês conhecerem essas 3 categorias. Para dar mais alguns exemplos aqui das transmissões full duplex, nós temos hoje em dia, então, os switches mais recentes e modems, a ligação telefônica, como eu mencionei, e também as placas de rede. Então, a gente possibilita hoje, com essas tecnologias, essa comunicação onde enviamos e recebemos informação ao mesmo tempo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro e que os exemplos auxiliem a compreensão, tá certo? E se vocês ficarem com qualquer dúvida, fica à vontade para vir aqui na barra dos comentários e colocar a sua pergunta que eu respondo a todas. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Grande abraço.